Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, aqui estamos no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo a todos nós. Vamos falar sobre o Evangelho, sobre o chamado. Vamos trazer por base o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. No versículo 16, porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. O que Paulo está trazendo para a gente é que foi imposto a ele esse chamado, e talvez imposto a você também, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, a você ser boca de Deus nessa terra, a você anunciar o Evangelho de boas novas, o Evangelho da paz, da graça, o Evangelho da salvação, da ressurreição, o Evangelho da cura, o Evangelho do amor que foi pregado e vivido por Senhor Jesus Cristo. Ele pregou em vida, sendo Deus se fazendo homem, habitando entre nós, nos ensinando a nos amarmos uns aos outros. No livro de João, no capítulo 13, no versículo 34, o Senhor Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amo, ou como vós amai a mim, e amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Este é o Evangelho do amor. E quando se anuncia o Evangelho, se fala do Evangelho, não é para a nossa glória, mas é para a glória do Senhor Jesus. Foi Ele que fez o sacrifício. Foi Ele que desceu do céu e habitou entre nós, se fez homem, venceu o pecado, venceu a morte, venceu a sepultura e nos trouxe a salvação eterna. Foi o Senhor Jesus que nos resgatou do lamaçal do pecado. E ele disse neste Evangelho: a lei se cumpriu e agora a minha graça vos basta. Eu não sei por que as pessoas às vezes ficam tentando explicar a Deus, querendo buscar desvendar os pensamentos de Deus, o projeto de vida de Deus. O projeto de vida é este: Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para viver na eternidade, aqui mesmo na terra. O homem não foi criado para morrer, mas o pecado entrou. E quando o pecado entrou, o homem, de fato, foi colocado à morte. Deus disse a Adão e Eva: não coma do fruto, porque certamente o dia que comerás do fruto da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E de fato aconteceu. Está lá em Gênesis, é só você ler. E infelizmente, tudo isso que aconteceu, além de nós morrermos, nós perdemos o Espírito Santo. E aí foi o trabalhar de Deus para a sua bondade e misericórdia. A palavra diz em João 3,16 que Deus nos amou tanto, de tal maneira, que deu o seu Filho amado para nos salvar, para nos resgatar. João 3,16. E Jesus veio por amor a nós, para nos salvar e não veio para julgar. Esse é o Evangelho. Então nós não estamos aqui para fazer julgo de ninguém, nós não estamos aqui para falar de igreja, de placa de igreja, não. O Evangelho da salvação da graça é o Senhor Jesus Cristo. Muitas são as casas, são muitas moradas, mas Ele habita em todas elas, o Espírito Santo. E com o Espírito Santo habitando dentro de você, e você colocando o princípio do Evangelho, você amando, respeitando e vivendo
adorando a Deus Pai sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, você vai estar na graça do Senhor Jesus Cristo. Você não se prostrando a falsos deuses, a falsas doutrinas, a falsas etnias, você saindo da questão mundana, deixando o mundo de lado, porque o mundo jaz do maligno, e vivendo a fé, vivendo o evangelho, fazendo bem sem saber a quem, caminhando conforme Jesus ensinou, se colocando por último para ser primeiro, servindo para ser servido, doando para receber, amando para ser amado, consolando para ser consolado, perdoando para ser perdoado. Você dando de comer quem está com fome, dando de beber a quem está com sede, visitando aquele que está com enfermidade, visitando o cativo, anunciando o amor, tirando o jugo da tua boca, tirando a escravidão do pecado, não sendo vítima da vida mundana, nos teus olhos tudo sendo bom, o teu corpo todo será bom, não tendo cobiça, não tendo inveja, não sendo uma pessoa promíscua, não sendo dominado pelo pecado. Você vence com Jesus Cristo, porque Ele venceu, e quando Ele foi crucificado, nós fomos crucificados com Ele, mas ressuscitamos com Ele também. E se você está em Cristo Jesus, este é o Evangelho, se você nasceu de novo, você entende tudo isso que está sendo falado neste momento, porque você morreu para a carne e nasceu para Cristo. Esse é o Evangelho. João 3,3 fala que é necessário nascer de novo. E o nascer de novo não é voltar ao ventre da sua mãe, não. É nascer de novo a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de responder, a maneira de conviver, a maneira de entender. Nascer de novo é você saber que o Espírito de Deus habita em você, que o Espírito Santo está aqui, que você não vive mais você, mas que Cristo vive em você. Gálatas 2,20. E quando você está dentro do contexto do Espírito Santo, você já não faz mais acepção de pessoas, porque isso não agrada a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Quem diríamos nós que somos criatura criada por Deus? Se o Pai não faz acepção de pessoas, como nós filhos vamos fazer? Romanos 2,11. Em cima da palavra, em cima do que está escrito, e o Evangelho anunciado por Paulo, anunciado pelos seus discípulos, nos traz os direitos de você ser um mensageiro de Cristo Jesus, de você ser um apóstolo de Deus, é de você pregar a verdade, é de você falar do que está escrito e não falar de você mesmo, é você falar do que está escrito e não falar da vida do próximo, é você falar do que está escrito e não falar do que está andando por aí, é você levar você para o entendimento da palavra. A palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é essa, é Jesus Cristo. É Ele que vai te libertar. João 8,36 diz que se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente estarás livre. A pergunta que eu faço para você, você está livre ou está preso? O que te prende hoje? O que te prende? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo deixar o cigarro. Você está preso pelo cigarro. Quando você fuma, você não fuma para você, você fuma para a entidade. Muitas pessoas dizem, eu estou preso na bebida, eu não consigo me livrar do álcool, eu estou no alcoolismo. Você não está livre, você está preso. E você está bebendo, não para você, é para a entidade. Essa aqui é a verdade. E quando você está livre com Cristo Jesus, você está na graça, você está livre para pregar o Evangelho, para orar, para libertar, para curar, para ser usado por Deus. Porque esses sinais acompanham aqueles que servem o verdadeiro, eterno, único Criador, o Senhor Jesus Cristo, que esteve junto com Deus desde a fundação do mundo. Quando o seu Espírito pairava sobre as águas, nada se fez sem a presença dele. Está lá em Gênesis capítulo 1. Ele é a própria luz do mundo. Quando disse, haja luz, manifestou a luz que há em Jesus Cristo, porque Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo não tropeça seu pé em pedra. Olha que forte essa palavra, para você ter entendimento de que nós estamos falando do Evangelho, que deve ser anunciado a toda criatura, para que você saiba que o Senhor Jesus guia teus passos, e Ele está guiando teus passos, levando você, para que você saiba que Ele é a luz. Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. O Senhor Jesus diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quando Deus disse haja luz, Ele disse haja luz aonde? No mundo. Porque a terra era vazia, sem forma, e havia trevas no abismo, e Deus disse haja luz. E Jesus é a luz do mundo.
Jesus é Deus na terra, no céu, debaixo da terra, com todo o poder. E é esse Jesus que eu quero anunciar para você. É Ele que vai te tirar da escravidão do pecado. É Ele que vai te libertar das drogas. É Ele que vai curar tuas enfermidades. Aliás, já curou, é só você tomar posse. É Ele que vai tirar o cigarro da tua boca. É Ele que vai tirar o pecado do teu coração, o ódio. É Ele que vai tirar uma vida promíscua, uma vida de engano, uma vida de mentira. É Ele que vai te libertar. Aliás, já te libertou. É Ele que te ressuscitou. Ele é Deus. Ele é Deus. E olha só, meus irmãos, Jesus, quando se fez homem e habitou entre nós, nos ensinou como enfrentar essas situações através da paz e através do amor. Depois de ter ressuscitado, Jesus disse aos seus discípulos: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O que o Pai enviou? Ele? Não. O Espírito Santo. Assim como meu Pai me enviou a mim, o Espírito Santo, eu também envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Porque ele falava do Espírito Santo que ele recebera do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele disse: a paz esteja convosco. Por que a paz? Porque se você não tiver na paz, não há como você receber o Espírito Santo, porque ele é amor e ele é paz. Esses são os frutos do Espírito Santo. E disse Jesus outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai enviou a mim, eu vos envio a vós, o Espírito Santo. Como é que temos certeza que ele falava do Espírito Santo? Porque acabando de dizer isso no versículo 22, na sequência, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Entregou. E hoje o Espírito Santo está aqui comigo, está aí com você. Essa paz que o mundo não dá, essa paz vem de Deus. Essa paz que há em Cristo Jesus vem de Deus, porque Jesus é Deus. Muitos pregam o Evangelho, anunciam o Evangelho, falam das boas obras, mas precisam voltar a trazer esta palavra que está em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Olha só o que o Evangelho do Senhor é, a graça. E quem é o Senhor? É Jesus. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esta é a palavra para hoje, para que você saiba que o Evangelho foi anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, pelos seus discípulos. A lei se cumpriu até o Velho Testamento, mas com a vida de Jesus nós estamos na graça eterna. Jesus te curou, te libertou, curou todas as tuas enfermidades. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Jesus é contigo, levanta a tua cabeça e anda. Não temas, não pasme, não tenha medo. O maior que está convosco do que está no mundo. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa pedir a revelação do Espírito Santo para que você receba essa palavra, que você medite nela de dia e de noite. Salmo 1, versículo 3. Que você saiba que essa palavra está lá. Leia Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Você vai entender. Para que você possa estar longe da mesa dos escarnecedores, mas presente na palavra de Deus, para que você possa receber o refrigério do Espírito Santo, para que você possa meditar nessa palavra. Josué já falava, Josué 1:8, medita na palavra de dia e de noite. Talvez você ainda não tenha entendimento, porque ainda não está em espírito, está vivendo na carne, porque quando você estiver em espírito, você vai entender que você é espírito e espírito de Deus. Olha só, 1 João, capítulo 5, fala no versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo.
Quem é a palavra? Jesus. Por quê? Porque ele era o verbo. Ele habitava com Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. Esses três são um. 1 João 5, versículo 7. E o Espírito e a água e o sangue, esses três concordam num. E se recebemos testemunho dos homens, o testemunho maior vem de Deus. Deus é este que deu o seu Filho e testificou. Quem crê em Deus, crê no Filho. Quem crê no Filho, crê em Deus. Quem crê em Deus, crê no Filho, crê no Espírito Santo. Essa é a verdade, irmãos. Este é o Evangelho. Por isso Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e anunciar o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, da Palavra e do Espírito Santo. Em nome de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo. Por isso, nele está toda a plenitude. Toda a plenitude está nele. Colossenses 1:19. Porque foi de agrado do Pai dar a ele toda a plenitude. Colossenses 2:9. Ele tem toda a plenitude. Foi dado a ele corporalmente toda a plenitude da divindade. É a palavra, irmãos. Levanta a tua cabeça. Anda. A placa da igreja não vai salvar. A religião não vai salvar. As obras não irão salvar. Mesmo que fé sem obra é morta, Tiago 2,17. Mesmo que você faça. Paulo já diz lá em Coríntios 13, mesmo que ele desse tudo, toda a riqueza, mesmo que ele falasse todas as línguas, mesmo que ele fosse morto, mas se não tivesse amor, de nada valeria. Por quê? Gálatas 5:22. Porque os frutos do Espírito Santo são esses: amor, gozo, paz, benignidade, temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. Os que andam em amor. Obrigado, Jesus. Mas conheceis os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. E em Romanos 14:7 diz que o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito. São essas palavras que nos fazem forte, que nos faz ter conhecimento da vontade de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Então, portanto, meus irmãos, ande no caminho do Evangelho e você vai ver a glória de Deus na tua vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo que você recebeu do Senhor Jesus, o nosso Deus. Caminhe na paz, caminhe na confiança, viva o Evangelho, testifique do Evangelho, glorifique o Evangelho e se glorifique nele, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Em tudo a Ele dai glória, porque tudo é dele, por Ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Tá certo, meus amigos? Esta é a palavra de hoje, é a mensagem para você se encher cada vez mais do livro da vida. Porque se você quer ter teu nome no livro da vida, tenha a tua vida nesse livro. Eu amo a palavra do Senhor. Sentindo o coração, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Nos ajude a evangelizar, nos ajude a pregoar o Evangelho. E que Deus Pai, Deus Filho e o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira. Se sentir no coração, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá o seu like e leve essa mensagem. Lembre-se, quem salva é Jesus, não é religião e não é placa de igreja. Somente Jesus salva. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for por Ele, porque Ele é o Pai. Graça e paz. Até a próxima mensagem.